ti, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre por excelência. E venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos colocar o perdão em nossas ações diárias, como forma de reajuste às leis do Pai e àqueles nossos irmãos que necessitam do nosso perdão. Reconhecendo a Jesus a nossa pequenez diante de ti e o quanto ainda necessitamos do teu amor, do teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, da corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o Dr. Fernando Guimarães, um amigo dessa casa, que sempre se faz presente e sempre nos traz novidades referentes à ciência e à espiritualidade. Ele é um dos membros da Associação Médica Espírita, que tem o curso na Universidade Santa Cecília, todos os sábados. No momento a inscrição está fechada, porque é um curso anual, mas em fevereiro as inscrições estão abertas. É um curso que vale muito a pena estar fazendo e estar conhecendo. Todos eles que lá dão o curso são pessoas muito estudiosas e dedicadas ao Espiritismo. Então, uma boa noite para vocês, uma boa palestra. E aquelas nossas palmas, né? Para o nosso amigo que veio tocar aqui ontem, hoje, e que está sempre junto a nós, nos auxiliando. Uma boa noite a vocês. Boa palestra. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui no Ismênia para a gente compartilhar. Muito obrigado, Margarete. Compartilhar com vocês reflexões relacionadas à ciência, saúde e espiritualidade, que é uma das funções das associações médico-espíritas, fazer a conexão entre a ciência e a religião. Essa imagem que está aí é de um artista, Albert Dürer, um alemão, dois jovenzinhos, irmãos. O pai disse assim: eu tenho condições de dar o pontapé inicial de um curso de arte para um só. E aí combinaram entre eles, um ficaria em casa trabalhando para manter o outro no curso de arte. Quando ele terminasse o curso de arte, ele voltaria para a cidade dele e o irmão iria fazer o curso de arte. E o irmão ficou trabalhando em minas de carvão e trabalhou por muitos anos, o curso demorado lá do Albert. E quando ele retornou para que o irmão pudesse fazer o curso, as minhas minas de carvão já tinham prejudicado bastante a mão dele, do irmão, e ele não poderia mais fazer o curso. Mas o Albert fez essa homenagem para o irmão dele, desenhando as mãos do irmão judiadas pelas minas de carvão,
mas postas, né? O quadro chama-se Mãos, né? Em prece. Então, hoje a gente vai conversar, a gente vai falar sobre a prece como terapia. Numa casa espírita, a gente sempre começa com uma prece, a gente termina com uma prece, com as atividades todas a gente faz com prece. Na verdade, casa deveria ser na nossa casa. Eu entrei aqui no SMEN e ganhei um desses papeizinhos que vem com mensagem e está falando do Evangelho no lar, né? Da gente fazer prece em casa, a importância de a gente fazer prece. E é uma forma de terapia mesmo a prece. Então a Associação Médico Espírita tem essa função de fazer a conexão entre a saúde e a espiritualidade, e um dos temas é a prece. A gente já teve a oportunidade de conversar com vocês aqui, mostrando esse trabalho do Penha e do Avezum, de uma revisão sobre o impacto da espiritualidade na saúde física, um trabalho publicado em 2007, e a religiosidade e a espiritualidade ajudam a gente complementam no tratamento de hipertensão, de doença coronariana, infarto agudo, angina, etc., ansiedade, depressão, AIDS, né, a contaminação pelo vírus do HIV e diferentes tipos de câncer. E de que maneira, por meio da religiosidade, a gente pode ter complementação no tratamento dessas afecções? Pelo desenvolvimento da fé, a nossa confiança em Deus, na sua misericórdia e bondade, por meio da prece, por meio da imposição de mãos, do passe da casa espírita ou da imposição de mãos na prática do toque terapêutico, por meio da água que a gente chama de fluidificada, mas água já é um fluido, né? Na verdade, com fluidos do plano espiritual, né? Com a complementação assim. Então são várias as formas de terapia que envolvem religiosidade e espiritualidade que podem nos ajudar no cuidado da nossa saúde. Entre elas a prece. E na origem da palavra, preces, seria pedido. Prece é uma forma de pedido, pedir. Você pode pedir por meio de uma prece. Às vezes o pedido é tão forte que é uma súplica, né? A necessidade é tão grande. Às vezes não precisa tanto das palavras, é mais a emoção e o sentimento do que o número e a complexidade das palavras. É mais ou menos assim. Teve uma vez que eu estava ali saindo da Universidade de Santa Cecília, que fica ali na Cesário Mota, e vai na Conselheiro, né? Preocupado com as coisas do dia a dia, fui atravessar assim a Conselheiro sem ter aquela atenção devida, e passou um carro assim a milímetros de mim, né? Quase fui atropelado. E aí naquela hora a gente para assim, meu Deus, né? Certo? Então foram duas palavras que tiveram uma força gigantesca. Às vezes é uma súplica, vai mais a energia do que as palavras. Muitas vezes ela é um desejo de que as coisas sejam melhor. É melhor a gente aprender também na prece a agradecer, né? Agradecer e a louvar, né? A louvar a Deus nosso Pai, a louvar o nosso anjo de guarda, a louvar aqueles que nos protegem, a louvar aqueles que nos trazem conhecimento da espiritualidade nossa e da transcendência. Então a prece pode ser um recurso terapêutico. A prece como terapia. Na origem da palavra terapia, terapeia, terapeias, é cuidado. Ela pode nos ajudar no nosso cuidado. Sem dúvida que no cuidado da nossa espiritualidade, da nossa essência espiritual, mas também no nosso cuidado da parte orgânica, nos ajuda também no cuidado orgânico. Bom, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem por título Pedi e obtereis. Olha a força dessa mensagem, que é uma mensagem do Evangelho, né? Aliás, o Espiritismo é isso, é o cristianismo redivivo, né? É a gente renovar em nós as mensagens do nosso Mestre Jesus, que nos chegaram através do Evangelho, é trazer para nós o cristianismo primitivo, a essência das mensagens do nosso Mestre Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, trazendo para nós uma tradução, uma ampliação
das mensagens que Jesus deixou para nós por meio de parábolas, de ensinamentos que naquela época a gente ainda não tinha condições muitas vezes de compreender a amplitude, nos oferecendo o Espiritismo uma chave para a gente compreender melhor as lições do nosso Mestre Jesus. E está lá no Evangelho, o pedir e obtereis. Mas depende do que você pede e depende da necessidade do receber, né? Às vezes o receber é exatamente a dificuldade e não o benefício material que você está tendo por intenção. E então nesse capítulo, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec lá nos ensinando, a prece é uma invocação, como se nós estivéssemos chamando alguém para nos ouvir nosso pedido, nosso desejo, a nossa súplica. A prece é uma invocação, por ela nós nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. A gente pode falar direto com o chefe, se a gente quiser, ele vai nos ouvir. Mas a gente também pode usar intermediário. Tem um intermediário que está sempre bem pertinho da gente, que é o nosso anjo da guarda, que ele está sempre pronto para nos ajudar quando nós nos colocarmos em relação mental com ele. E como é que a gente se coloca em relação mental com ele? Quando a gente se posiciona para, sabe o desenho do Albert? Quando a gente se posiciona espiritualmente para, quando a gente põe as nossas mãos, a nossa essência, o nosso espírito, em relação mental com o ser a quem nós estamos nos dirigindo. Ela pode ter por objeto, palavras do Kardec, um pedido, um agradecimento, um louvor, como a gente estava inicialmente comentando aí, né? A gente é mais do pedido, a gente é menos do agradecimento, mas a gente também estabelece uma conexão quando a gente observa ao nosso redor, por exemplo, a natureza, a beleza das plantas, a beleza do nosso céu, a beleza das nossas estrelas, a beleza do nosso mar, a beleza do nosso jardim de praia, né? Quando a gente percebe na beleza da natureza a existência de uma causa primária de todas as coisas, infinita sabedoria, bondade e justiça, e isso é uma postura de louvor. Quando você está nesse processo, tipo assim, estou lá na beira da praia, olhando, ouvindo, sentindo o cheiro do mar, eu estou me desconectando das minhas preocupações, dos meus problemas, das minhas tensões, das minhas ansiedades, das minhas tristezas. Eu estou cuidando da minha saúde, estou fazendo uma prece. Eu não estou falando palavra nenhuma, só estou olhando lá o que está ao meu entorno, né? Então, agradecer a tudo que nós temos e louvar a existência dessa causa primária de todas as coisas, que foi o responsável pela nossa existência, é uma maneira de você mudar o seu padrão de pensamento, de sentimento, e mudar o controle das suas células e mudar a sua saúde. Então é um instrumento muito forte para cuidar da nossa saúde. E Kardec ainda nos ensinando, nós podemos orar por nós mesmos, podemos orar pelos outros, pelos vivos, pelos mortos. Regra de ouro: faça outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, se você quer para você uma energia boa para superar as suas dificuldades, na sua prece coloque depois um pedido, uma súplica, para que aqueles que você sabe que estão em necessidade. E nós estamos num mundo de provas e expiações, tem muita gente em necessidade. Em necessidades muito mais complexas e de muito mais difícil solução do que as dificuldades que você enfrenta. Quando você se coloca nesse estado mental e espiritual, o maior beneficiado será você mesmo. Então nós podemos e devemos orar pelos outros. Estamos num mundo que está meio tumultuado o negócio aí, está meio complicado, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista social, político, sob possibilidade de guerra e guerras em curso em um monte de lugar. Então a nossa prece pelo nosso mundo, pela nossa casa, pelas pessoas que estão passando
por essas desarmonias sociais e essas desarmonias todas que a gente está vendo acontecer, é a nossa contribuição que a gente pode dar em benefício da nossa humanidade. Somos todos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos, e você está exercitando essa recomendação que nos oferece o Kardec aí de orar pelos outros, sejam os vivos, sejam os mortos. Porque nós não devemos ter dúvida que aqui na nossa palestra agora que a gente está conversando, não somos só nós que estamos aqui. Tem um monte de gente do plano espiritual que também está compartilhando conosco essas reflexões, sendo beneficiados com o cuidado que a Casa Espírita está oferecendo a eles, né? Porta aberta, mas como a gente ouviu na prece de abertura, com um grupo de espíritos protegendo o entorno, fazendo com que estes espíritos que estão aqui entre nós possam também ser atendidos como nós, né? Então, é o Kardec nos ensinando o poder da prece. Esse é um artigo de uma revista australiana de 2007, mas eu achei bem interessante para o nosso tema, assim. A prece como remédio, é o que ele está dizendo lá. O que a gente tem que aprender sobre isso, né? O que nós precisamos aprender? Remédio, quando você vai estudar um remédio, você estuda qual é o efeito metabólico do remédio, qual é a dose que você tem que administrar, de que forma é administrada essa dose, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, antes do café, depois do café, na hora do almoço, não tem uma prescrição estabelecida. Então, ele está falando isso, a prece como um remédio. Então, tipos de prece. Tem aquela prece que é a conversa direta com o chefe, conversa com Deus. Sabe aquela música do Gilberto Gil? Se eu quiser falar com Deus, tem que estar a sós, tem que estar no silêncio, tem que estar conectado com Ele. Então, prece, conversa com Deus, para refletir junto com Ele os problemas do dia a dia. Como assim? Estou falando sozinho? Não, eu estou falando com a minha essência. Quando perguntaram o Kardec perguntou para os espíritos o que é Deus, o que é o Espírito, desculpa, ele falou assim, centelha divina. Nós temos em nós uma centelha divina e nós podemos conversar com ela. Disse que a nossa consciência é a nossa essência divina, falando para nós. E é a nossa consciência que nos dita as leis de Deus para que a gente possa seguir. Está na nossa consciência as leis de Deus. Uma prece conversa pedindo orientação. E aí vem uma sugestão que eu ouvi uma vez, que já veio aqui várias vezes, o Dr. Zé Nilson Nunes Freire, homeopata, né? Falando assim, quando você tiver dúvida em relação a alguma coisa na sua vida, como conduzir, como fazer, faça a seguinte pergunta, pedindo uma orientação. O que Jesus faria diante dessa situação? Qual seria, talvez, a conduta dele diante dessa orientação? Porque Jesus veio até nós para nos mostrar as leis de Deus, para nos mostrar o Pai. Essa é que é a verdade. Pedindo um conselho, agradecendo pela vida. Olha o agradecimento mais uma vez. Tipos de prece que o Jantos está nos oferecendo como um cientista, um pesquisador da área da prece como terapia. Tipo de prece meditativa, que é aquela de contemplação de temas espirituais, da relação da humanidade com o divino. Preces do tipo para entender, procurar entender o que é Deus, e aí você com isso, você está meditando, né? Para Jantos, a prece ritual. Essa é a mais fácil de a gente fazer, né? É a prece recitada, a leitura de preces bem conhecidas. Essa dá um gatilho para a gente, favorece a clássica, aquela que Jesus nos ensinou, né? Como você orar, né? Daí a importância da gente ensinar para nossas crianças a rezar. Rezar o Pai Nosso, rezar preces já estabelecidas, porque dá um pontapé inicial, dá um start para fazer essa conexão necessária, né? Então aí o exemplo de uma prece ritual é a prece do Pai Nosso. A prece intercessória, de interceder por alguém, é a prece pelos outros, né? Pedido de benefício
para outros, para a saúde e bem-estar de outros, né? Isso vamos dizer, é um remédio prece intercessório, né? Livro Mensageiros, do André Luiz, psicografia do Chico, um dos livros da coleção do André Luiz, que agora recentemente, não tão recentemente assim, mas teve lá o filme representando algumas dos aspectos do livro Mensageiros, né? Mas se você ler o livro, puxa, é bem mais amplo do que o que o filme nos ofereceu. Mas nesse livro Mensageiros, o orientador aí, o Aniceto, falando da visita do André Luiz à casa de atendimento de Alfredo Ismalha, no capítulo 24, o André Luiz nos oferece a descrição da prece de Ismalha, e no capítulo 25, efeitos da oração. Então, qual que é a minha sugestão? Pegue lá o livro Mensageiros, não vai ler o livro todo, leia só esses 2 capítulos que já está legal, né? É um livro que tem assim, você consegue online, né? PDF, tranquilão para você ler, vale a pena. Então é uma casa de atendimento, é uma casa que atende espíritos que tenham condições de serem atendidos nessa casa de socorro. E naquele momento que o André Luiz visitou lá, estavam internados nessa casa 1980 espíritos numa condição assim, em coma, sabe? Deitadinhos em macas lá, em tratamento espiritual, para poder despertar para a vida espiritual. Então, 1980 abrigados. Alimentos e medicação comuns para todos recebendo alimentação. 400 com alimentos e medicação especiais para uma situação em particular, que nem uma enfermaria de hospital, sabe? Tem aqueles que podem comer a comida geral, tem aqueles que vão ter que comer com comida leve, com suplementação especial para determinadas condições clínicas, a mesma coisa. É uma estatística que o André Luiz, é um cientista, o André Luiz, né? Uma estatística que ele nos apresenta. Desses 1.900, 2.000 quase, 270 tinha condições de receber passe. Sabe, tipo o paciente que está no hospital e que esse ainda não tem condição clínica para operar. A gente precisa melhorar um pouquinho mais, porque se ele for para a cirurgia, ele não resiste à cirurgia. Então, 270 só estavam aptos a tomar passe no tratamento deles. Água fluidificada, efluviada, ou água com energia para tratamento, muitos recebendo, mas menos do que os 270. Sopro curativo, poucos. É uma técnica de cura no plano espiritual, né? A energia do sopro para curar. Poucos tinham condições de receber esse tratamento. E aí a prece da Ismalha, que era uma prática naquela casa de atendimento, né, ao final do dia de tarefa, uma prece, quem fez essa prece foi a Ismalha, que tem lá um capítulo que descreve a prece como um todo. E desses 2.000, com a prece da Ismalha, só 2 saíram do coma. Então esses 2.000 espíritos em tratamento, recebendo alimentação, alguns alimentação especial, alguns passes, alguns sopro, para tentar tirá-lo daquela condição de coma. Tipo que nem zumbi assim, estava lá paradão na vida espiritual. E com a prece da Ismalha só 2 levantaram. Mas não levantaram assim, opa, o que eu estou fazendo aqui? Levantaram e saíram correndo, que nem loucos assim pela casa de atendimento toda, né? Então quer dizer, ainda tinha muito ainda para trabalhar, mas já deu um passo adiante do tratamento. Então, mostrando para a gente que no plano espiritual a prece tem um poder de nos atender nas nossas necessidades, né? O poder da prece. Então, no capítulo 25, o André Luiz vai nos apresentar o efeito da oração, né? Então, olha lá uma das frases que eu destaquei. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade. Na prece, a gente não está se colocando em conexão com aquele que a gente vai pedir. Pedi e obtereis, não é o capítulo do Evangelho
segundo o Espiritismo, capítulo 27, né? Então, atende sempre todos os homens de boa vontade. Então, a gente tem que estar numa condição de merecimento para o atendimento daquela nossa súplica, daquele nosso desejo. E se ele não vier, a gente tem que estar com boa vontade para aceitar a condição de não receber aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Essa é a mensagem. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos. Às vezes a gente não é razoável nos nossos pedidos, né? Eu comecei a frequentar a Associação Médico Espírita, que na época chamava Associação Médico Espírita da Baixada Santista, agora é a Associação Médico Espírita de Santos, aqui no Ismênia. Porque a gente tinha um espaço no Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, que por um tempo usou a área física aqui do Ismênia para poder fazer as suas tarefas, e uma das tarefas era os encontros dos médicos espíritas. E na época, frequentava com a gente o Vegara, um ginecologista, que trabalhava na Santa Casa, não sei se ainda trabalha lá. E ele contava para a gente que ele ia à noite nas unidades de terapia intensiva da Santa Casa, que são várias unidades que tem lá, e ia conversar com os pacientes que estavam em coma, sabe, que nem esse da pressa de Esmalha. E aí ele chegava lá e conversava com o espírito, né, porque o paciente estava em coma, ele conversava com o espírito, né, com aqueles que já estavam pelos médicos da unidade de terapia intensiva há muito tempo na unidade de terapia intensiva e num processo assim de difícil recuperação orgânica. Aí ele chegava lá, meu amigo, já está para terminar, fique tranquilo, a família está bem protegida, pode partir tranquilão. Aí ele passava a visita, o paciente morria. Aí a gente falava assim, eu não quero receber sua visita não, se eu ficar na UTI, você não vai lá me visitar. Eu não quero a sua visita não. Né? Então às vezes a gente quer sobreviver fisicamente, quando na verdade o adoecer é o tratamento. O processo de passagem é o tratamento, né? Então a gente tem que ter desejos razoáveis para que eles possam ser atendidos. Às vezes são atendidos. Quantos não acontece isso, né? Dados como mortos, não vai sobreviver a essa condição clínica, e albatroz sobrevive, supera e tem uma vida adiante por conta, foi atendido, porque o pedido, o impulso era razoável. Para a vida daquele indivíduo era importante que fosse assim. E aí o Aniceto falando para o André Luiz, a gente tem que procurar fazer todos o bem, façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Fazer o bem é um requisito necessário. Semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência dos resultados. Quando você está na prática do bem, você conquista uma possibilidade de sintonia com aqueles a que você vai se colocar em sintonia por meio da prece, e eles poderão te ajudar nas dificuldades. Uma das situações que ele pode te oferecer, resiliência, aceitação das dificuldades que a vida te oferece e entendimento de aquela dificuldade por que você está passando, são na verdade uma necessidade para transformar a sua essência, a sua alma. E apesar de parecer ser um momento muito difícil, como dizia o Chico, que tinha um papelzinho colado na cama dele, tudo passa. Tudo na vida passa, né? Então, ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, Aniceto conversando com o André, jamais permanecemos ao desamparo, em nenhum momento. Estou muito sozinho. Ninguém está sozinho. Sempre nós temos ao nosso lado alguém para nos amparar. As respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. Daí a importância de estar sempre na prática do bem, na sintonia com as lições do Evangelho, porque aí você conquista a condição de apoio e de amparo, né, daqueles que estão prontos para nos ajudar e nos amparar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no Pedi e Obtereis, lá no fim, a felicidade
que a prece nos proporciona. Santo Agostinho, falando da prece, felicidade que a prece nos proporciona. Tirei só um trechinho, então estou sugerindo que depois você vá lá e dá uma leitura com mais calma. Santo Agostinho, uma mensagem de Paris, 1861. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Lançar-se nas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, não é o desejo material, não é rezar para você não adoecer, não é rezar para você ganhar dinheiro, ganhar na loteria, não é rezar para você, seu time de preferência, ganhar o campeonato, né? Sem aspirações carnais. Também vós, como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassaram na alma, se bem que vergado ao peso do madeiro infame. Né? Então, naquele sofrimento físico, claro, um espírito puro do escola do nosso Mestre Jesus, o sofrimento físico para ele é totalmente suportável pela grandeza da tarefa que ele veio fazer entre nós. Então, daí já tem um momento da gente fazer uma prece, né? Agradecer ao nosso Mestre Jesus a vinda dele entre nós, agradecer ao Mestre Jesus a dedicação que ele tem para cada um de nós. Ele já tinha falado que não vai escapar um de nós na recuperação como ovelhinha para o aprisco do Pai. Ele vai conduzir cada um de nós, desde o momento que a gente começou aqui nessa nossa casa, até a nossa, vamos dizer, evolução espiritual. Vai nos acompanhar a cada um de nós, lado a lado. Esteve entre nós, né, num planeta como era na época e que ainda continua um pouco, bastante preocupante no sentido de provas e expiações. Mas olha o que o Santo Agostinho fala: carregai a vossa cruz e vamos sentir as doces emoções. Qual é a nossa cruz? A nossa cruz é a nossa vida atual, a nossa limitação orgânica, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, né? E quando a gente conseguir carregar isso, o nosso Mestre Jesus ia morrer, mas ele ia morrer para viver a vida celestial na morada do Pai. A nossa vida atual, a gente vai morrer. Se alguém tem alguma dúvida, não tenha mais. Quando vai ser, a gente não sabe, mas a gente vai. Mas para que a nossa vida atual? A nossa vida atual é para aprimorar a nossa alma, para viver a vida celestial, para a gente poder ganhar valores, virtudes sintonizadas com as lições do nosso Mestre Jesus. E quais são essas virtudes? Humildade, fraternidade, amor, capacidade de amar. Amar a quem? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a quem? Amar ao nosso próximo, como se for a nós mesmos. Né? Na verdade, amar ao nosso próximo como o nosso Mestre Jesus nos amou, que veio até nós, num planeta bem inferior assim, para nos dar exemplo de como conduzir as nossas vidas. E ele já tinha nos ensinado já uma vez. Quer me seguir? Quer seguir meus ensinamentos? Legal, pegue a sua cruz e siga-me. No Livro dos Espíritos, qual é o modelo para a gente seguir na nossa vida? Modelo e guia para a gente seguir na nossa vida? A resposta dos Espíritos foi curtinha: Jesus. Esse é o nosso modelo e guia. Né? Então, quando a gente faz essa reflexão, como a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma prece em conjunto, refletindo sobre as coisas da nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. Quando a gente faz isso, a gente está cuidando da nossa saúde orgânica, porque eu estou deixando os problemas lá fora, estou refletindo sobre os meus problemas internos, estou quebrando um pouco a ansiedade e a angústia que eles podem gerar, e a ansiedade e a angústia prejudicam a nossa saúde orgânica. E aí eu estou com a prece, uma prece mais longa, né, que a gente fez agora, a gente está cuidando da nossa saúde orgânica também.
além de cuidar da nossa saúde espiritual, porque a gente está estabelecendo sintonia com espíritos que compartilham dessas mesmas lições que o nosso Mestre Jesus nos apresenta e nos oferece, né? Então, que vocês possam compartilhar com seus familiares esse nosso entendimento. O que é fazer uma prece? É fazer um pedido, é ter um desejo, fazer uma súplica, mas não esqueça de na prece colocar agradecimento, não esqueça de na prece colocar louvor a Deus, entender a existência dessa causa primária, que é infinita bondade, infinita justiça, infinita misericórdia, tudo, não tem nenhuma vírgula, um centímetro sequer. Tudo que nos acontece vem de Deus e não pode ser ruim, não tem como ser ruim, porque é a perfeição da perfeição, né? Então, apesar de parecer que está tudo errado, está tudo certo. Não cai uma folhinha na natureza que não pelas leis divinas. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare no nosso retorno aos nossos lares. Muito obrigado.